Vamos continuar, irmãos, na nossa meditação da Palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro. Hoje vamos dedicar-nos ao estudo de um versículo, o versículo 7 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Até agora o que é que fizemos? Em parte do capítulo 2 e também no início do capítulo 3 nós falamos de duas situações que o apóstolo Pedro traz na sua carta. A primeira situação daqueles que eram escravos, que eram servos, e os conselhos que o apóstolo Pedro dá. E os conselhos que o apóstolo Pedro dá aos servos cristãos na forma como se deve relacionar com os seus senhores. Isso de facto há uma constante na carta de Pedro, na primeira carta, que tem que ver com o sofrimento, com dificuldades que aqueles irmãos da Turquia, na atual Turquia, enfrentavam. Nós vimos também isso de forma muito clara também no que falamos da semana passada. Nas palavras que o apóstolo São Pedro dá para as mulheres que são crentes e que vivem em relações matrimoniais com gente que não é crente, com maridos pagãos. E a semana passada nós vimos concretamente como Pedro aborda essa questão e os conselhos que ele dá. Hoje, no capítulo 3, no versículo 7, nós encontramos o que ele diz e tem a dizer sobre os maridos, sobre os esposos. Eu já sei que muita gente vai dizer, olha, para as mulheres foi 6 versículos, para os homens é só 1, não é? Desigualdade. Vamos esclarecer uma coisa. Um dos maiores erros que existe na apreciação das Escrituras, por parte dos crentes, muitas vezes, por parte das igrejas, é persistirem num erro chamado anacronismo. Sabe o que é anacronismo? Quem é que sabe o que é anacronismo? O que é anacronismo? Ninguém sabe. A gente vai começar a cobrar quando for preciso esclarecer. Anacronismo basicamente é o seguinte: é desfazamento temporal, isto é, querer, no caso concreto, querer ver o passado, o que acontecia no passado, com os valores do presente. Não? Quando Pedro falou, por exemplo, dos servos, dos escravos, é uma situação que nós geralmente não enfrentamos, porque hoje em dia não há, oficialmente, escravos, embora existam muitos escravos por aí. Está bom? E, portanto, querer analisar o passado com as concepções e com as ideias de hoje é profundamente errado. E não é somente para o crente, é errado em termos científicos, em termos históricos. Não se pode querer impor no passado aquilo que são os valores de hoje. Temos que ser objetivos quando falamos do passado, reconhecer as diferenças, reconhecer as situações específicas. E quando nós falamos da semana passada das mulheres, era preciso ter isso em mente. Eu não bati muito nessa tecla, mas pensei que vocês chegavam lá, não é? Portanto, sim, são palavras difíceis. Essa palavra da submissão da mulher, sobretudo no nosso tempo, não é? Ok, mas lembrem-se para quem é que Pedro estava a falar. Lembrem-se que ele escreve para irmãs e irmãos nas igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, que viviam em situações e contextos difíceis, mas que viviam realidades que não são as nossas realidades. E, no entanto, naquilo que Pedro disse, contextualizando para o passado, há muito que se aplica ao presente, porque é imutável. Sobretudo quando falamos de dignidade e quando falamos de valor da pessoa humana perante o nosso Deus. E já chego onde é que quer chegar. Hoje vamos falar dos maridos, dos esposos. Semana passada, 6 versículos sobre as esposas. Como é que elas haviam de conquistar os seus maridos que não queriam. Hoje, neste versículo 7, nós deparamos com uma situação que é claramente o apóstolo Pedro estar a falar de maridos cristãos com mulheres cristãs, ok? Naquele tempo. Também havia, não a maioria, mas... Gostaria que nós lêssemos o versículo que diz... desculpem lá. Não é, não, senhora. 1 de Pedro 3,7, não está ali o versículo. Têm as vossas Bíblias abertas? Se não tiverem, eu leio em voz alta, mas eu leio, pronto. 1 de Pedro 3,7. Falou das mulheres, não foi? Vós, mulheres, sede submissas. E agora ele diz, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco,
como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. É compreensível o versículo? Qual é a palavra que vos choca neste versículo? Vá lá. Ou a expressão que vos choca? Qual é? Pronto, desmaio, diz em voz alta. Tens medo de dizer agora em voz alta? Vaso mais fraco. Vaso mais fraco, não é? Ai, que misógino. Ai, que machista. Ai, que coisa esquisita que o apóstolo Pedro está sendo. Não é. E eu explico porque é que não é. Está bom? Ao longo desta carta, Pedro tem algumas questões que tem de enfrentar. E nas congregações a quem ele escreve essa carta, ele, no fundo, o que lhes quer dizer é que eles deviam viver as suas dificuldades concretas perante o Estado, perante os seus senhores, perante as mulheres e os maridos que estavam relacionadas com ele. Os crentes deviam viver isso não à luz das suas próprias experiências concretas, mas sim à luz da sua esperança que estava na redenção e na eternidade. Estamos num mundo predominantemente pagão. Deixa-me dizer-vos uma coisa, o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo predominantemente pagão. Outros deuses, outras realidades, mas o paganismo é o mesmo. Digam lá o que disserem. E vamos ver Pedro a dizer aos irmãos e aos irmãos na fé que eles que têm esperança devem viver a sua vida e as suas dificuldades com paciência no retorno do Senhor Jesus. Versículo 7. No contexto em que nós vivemos hoje em dia, que é um contexto pós-moderno, que é uma palavra que é muito na moda, não é? E feminista, esta linguagem pode parecer um tanto paternalista ou mesmo humilhante para alguns. Eu reconheço isso. Mas reconheço que muitas dessas intenções e dessas ideias partem do mau entendimento do que diz o texto bíblico. Eu falei nisso a semana passada, de uma má exegese. Uma má interpretação da Bíblia. Pedro não está a escrever para o nosso contexto, perceberam? Não está a escrever para o ano 2024. Pedro está a escrever no primeiro século da nossa era e as situações eram bastante diversas em termos culturais, sociais e outros. Ele escreve para uma cultura muito diferente. E como nós até já vimos, acho que falamos disso a semana passada, o contexto familiar no primeiro século da nossa era um contexto familiar muito diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia as pessoas, não é como nós dizemos, já ninguém casa, toda a gente se junta, não é o que se diz aqui na Terra. Ou seja, naquela altura, como nós falamos a semana passada, as relações entre homens e mulheres, os matrimónios, os casamentos, ocorriam assim de maneira, o normal era que homens com 30, 35 anos casassem com jovens de 14, 15 anos. Era o normal. E isto trazia com certos problemas assim, como nós falamos a semana passada. Mas, e porque havia essa distância de idade entre homens e mulheres, a predominância era de quem? Entre outras coisas, do homem. Mais maduro, mais instalado na vida, e as mulheres tornavam-se muitas vezes apêndices. Estão a perceber? Pedro está a falar para esta situação concreta. Há coisas que ele diz que se aplicam exclusivamente ali e outras que se aplicam também aqui a nós. E os casamentos, nós não podemos, em relação a isso, especificamente porque Pedro já falou às mulheres crentes e agora está a falar aos esposos, aos maridos, nós não podemos assumir as nossas práticas, os nossos costumes atuais e impingi-los no século I depois de Cristo. Estão a entender? É errado. Coisas são costumes, tradições, coisas são imutabilidade da palavra de Deus, que é outra coisa completamente diferente, valores que permanecem. E participando do pressuposto, vamos lá ver, se essas congregações da Bitínia, que Pedro está escrevendo às igrejas da Ásia Menor, não é? Se essas congregações da Bitínia eram compostas, pelo menos em parte, por antigos pagãos, então Pedro tinha que explicar claramente a diferença entre a forma como os homens pagãos consideravam as suas esposas e a forma como os homens cristãos deviam considerar as suas esposas, porque era profundamente diferente. No contexto cultural daquela época e social daquela época, há uma obra famosa chamada A Cidade Antiga, de um senhor chamado Fustel de Coulanges.
é um calhamaço assim, bastante grosso, mas que é extremamente interessante, porque faz a descrição da sociedade romana e grega naquela época. Quem é que tinha direitos naquela época? Os homens. E as mulheres o que eram? Na sociedade grega e na sociedade romana eram basicamente posses. Os próprios filhos não eram pessoas, não eram considerados pessoas. Só na maioridade é que o eram. Enquanto viviam na casa dos pais, eram considerados posse dos pais. Os pais podiam matar os filhos e ninguém lhes pegava no pé, perceberam? Tão simples quanto isso. O contexto cultural é diferente. E, portanto, há casos incríveis na literatura pagã naquela época, na literatura dos filósofos, dos gregos e dos romanos, os homens, quando se põem a discutir as mulheres, falam das suas mulheres como se fossem perfeitamente estranhas. Como se não fossem pessoas que viviam com eles, percebem? Era uma coisa. Há, portanto, uma relação diferente entre homens e mulheres, maridos e mulheres e esposas, que não é mesmo hoje em dia. Hoje em dia a relação está virada uma vez completamente, mas é outra história, não é? Pedro começa o seu versículo 7 dizendo, qual é a primeira palavra? Igualmente. Diga o que ela está a querer dizer com isso. Do mesmo modo como eu falei antes, também agora para vocês, também vale, está bem? Assim como as esposas deviam, no conselho de Pedro, viver tranquilamente com os seus maridos, mesmo não sendo crentes, porque os podiam conquistar sem abrir a boca. Lembram-se do versículo da semana passada, em que ele diz que sem falar elas podem conquistar os seus maridos. Eu já havia aplicado esse versículo hoje em dia, mas sem respeito nenhum pelo tempo diferente em que se vive. Não é assim. Esses maridos, como Pedro diz, igualmente vós, maridos, coabitai. Não é o que ele diz, na nossa tradução diz coabitai. E nós não podemos ignorar isso, eles têm que viver juntos. Não é isso que nós temos todos de aprender quando entramos numa relação matrimonial. Aprender a viver juntos. Quando nós estabelecemos um contrato matrimonial, quando casamos, ou namoramos para casar, o que vocês quiserem. Não é isso que a gente tem que fazer. Aprender como é ver as diferenças, ver as ideias e ver como essas coisas podem jogar umas com as outras. Não é isso que nós tentamos fazer quando tentamos perceber o que é que a minha outra cara metade quer, espera de mim, o que é que eu tenho que fazer nessa relação. Por exemplo, na nossa cultura de hoje em dia, os homens, o género masculino tem uma tendência incrível para fazer. O importante é fazer coisas. É conquistar, mas psicologicamente a coisa funciona assim. É construir, é fazer uma casa, construir uma carreira, ter sucesso financeiro, o que vocês quiserem. O homem tem que fazer. Isso é na nossa cultura atual. E é óbvio que essas coisas são necessárias, não é? A gente quer viver em paz. Mas há uma tendência para o ser humano masculino pensar que isso é tudo o que é. Que isso é o objetivo da vida. Construir, fazer acontecer. E quando a vida avança, e as vidas se tornam mais simples, menos exigentes, quando se vai para a reforma, como nós dizemos hoje em dia, não é? Quando se chega aos 65 e qualquer coisa, parece que a vida ficou esvaziada, não é? O que é que sobra? Do esforço doido de construir, de conseguir e de fazer. O que é que acontece com o sentido de valor próprio de muitos homens? Hoje em dia, há até uma canção que diz, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Vocês conhecem a canção? Pronto, uma nova realidade, não é? O que é que acontece? Parece que muitos homens perdem a razão da sua existência. Estavam tão habituados a ser, a fazer, a acontecer, que agora não precisam de fazer, nem ser, nem acontecer, e agora o que é que eu faço? Agora o que é que eu sou? A principal tarefa, se quisermos dizer, sendo simplista, ok? A principal tarefa do marido é estar com a sua mulher. Estar, porque estar implica muita coisa. Não é só, é muita coisa. E estar, sinceramente, meus irmãos, é mais importante do que fazer ou acontecer. Estar, ser parceiro, ser companhia, partilhar a vida é mais importante do que querer manifestar a minha capacidade de fazer acontecer e tudo mais.
Lembra-se o que é que Pedro diz? Igualmente vós, maridos, coabitai, vivam juntos, com elas, diz a seguir, com entendimento. E essa palavra é curiosa, sabem? Entendimento é com conhecimento. Em grego é gnosim, portanto tem a ver com o conhecimento. Pedro está a dizer que os maridos devem comungar, estar juntos com as suas esposas, com entendimento. Ou seja, têm de saber, esses homens têm de saber quem são as suas mulheres e o valor que elas têm. Mesmo que a sociedade não lhes dê valor. Lembra-se o que é que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5? A propósito das mulheres e dos maridos. O que é que ele diz? Está ali. Alguém quer ler em voz alta, por favor? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Oh, gente, isto é um dos parâmetros mais difíceis que existem. Pedro arranjou a comparação, faz favor. Qual foi o objeto de comparação? Cristo. Não podia ser mais pequenino para a gente dar assim um jeitinho. Não! É o exemplo máximo. Ele diz, vocês têm que se comportar entre vocês, maridos, que são tudo neste mundo e nesta cultura, vocês têm que se comportar em relação às vossas mulheres como Cristo amou a igreja e por essa mesma igreja ele se entregou e morreu. Não foi? Então, se isto é o exemplo que os homens têm que seguir, uau! Que grande exemplo. Isto é uma daqueles que é quase a gente diz logo, não é? Eu vou entregar a minha vida para a minha mulher. Mas é isso que Paulo está a dizer. É isso que Pedro está a dizer. O valor não está naquilo que a sociedade determina, mas naquilo que Deus determina. E para nós como crentes, isso é que é essencial. As nossas esposas, homens, porque isso é para os homens cristãos, não é? Crentes. As nossas esposas, e isto não é uma afirmação sexista nem machista, são claramente, como Pedro diz, um elo mais fraco. Porquê? Biologicamente nós somos diferentes. Fisicamente, os homens são fisicamente, geralmente, okay, mais poderosos do que o género feminino. Se eu quisesse usar este exemplo, já estava resolvido o problema, mas até não é somente isso. Há diferenças reais entre os dois sexos, não é entre os géneros, que essa conversa é outra, tá bom? Não vale a pena chamar por aqui. É claro que existem situações, no entanto, em que as mulheres são mais fortes que os homens. Desculpem lá. Vocês vão ter um filho, aguentam as dores do parto, como nós sabemos, e o camarada que está com vocês na sala de parto, quando vocês estão a gritar, ele desmaia para o lado, não é? Eu não tive porque eu estava cá, estava na Itália. Perceberam onde é que é chegar? Quem é que é mais forte fisicamente nessa altura? São os homens. Estou vendo sangue. Bum, lá, não é? Gente. As mulheres dão à luz e os homens que assistem ao parto desmaiam, quer dizer. Acontece muitas vezes, não pensei que é brincadeira, é verdade. É por isso que a gente diz que se a gente sofresse, nós homens sofremos metade da dor de parto, é verdade, coisas concretas, as mulheres aguentam mais a dor que nós. Parece que estão programadas para. Ou seja, e se calhar para o mesmo. Porquê? Porque é as feias também, que é Deus, não é? Mas também é verdade que as mulheres têm menos músculo, massa muscular que nós, homens. São fisicamente geralmente mais pequenas, é um facto, mas isso não é importante. Algumas tarefas físicas são relativamente mais fáceis para os homens do que para as mulheres. Isto é uma constatação que não tem a ver com classificação e depreciação. Então, isso é o objetivo. Pronto. E eu penso sinceramente que o apóstolo Pedro está fazendo aqui neste versículo uma analogia. Não está a comentar as diferenças entre os homens e as mulheres, mas diferenças sim muito mais profundas. Parece estranho, mas parece que hoje em dia, no nosso mundo em que nós vivemos, é preciso dizer que os homens e as mulheres são iguais. Gente, não são. Não tem que ver com valor individual, com qualidade perante o mundo e perante Deus. Tem que ver com a diferença biológica que nós somos. As mulheres e os homens, honestamente, são construídos, edificados, de forma diferente em termos emocionais e em termos psicológicos, inclusivamente. Os homens têm tendência para ser um bocado estúpidos. Estão a perceber? O ser humano, bicho homem, tem uma tendência natural para ser um bocado idiota, sinceramente.
insensível. E às vezes as discriminações são bem dadas. És tão insensível. Verdade! Mas essas são generalizações simples. Não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. E à medida que a cultura evolui, a cultura do ano 2024 não é a mesma da cultura do ano 50 depois de Cristo. Está bom. Evoluiu completamente. Os homens e as mulheres daquela época mexiam-se e viviam de formas notavelmente diferentes. E, no entanto, os homens continuam a ser homens e as mulheres continuam a ser mulheres. Pronto. Pedro está a dizer, nesse versículo 7, para o ser humano homem, para o crente homem, não sejas obtuso, presta atenção. Às vezes é muito difícil, não é? Conseguir a atenção do homem. Por exemplo, olha, eu tenho um amigo pessoal muito próximo desde miúdo, agora está na terceira. Às vezes nós passamos meses sem nos falarmos, mas ninguém fica ofendido, depois a gente fala, pronto. Não é preciso fazer um escarcel. E nenhum dos dois vai dizer, tu não gostas de mim porque tu não me falas. Se calhar no relacionamento entre duas mulheres a coisa não funciona assim. Vocês prezam muito mais o contato e a intimidade e o relacionamento, e muito tempo sem falar significa que já não gostam de mim, não é? Pronto. Ou seja, tal como o apóstolo Pedro diz, em vez de ignorar e rebaixar a esposa, como a sociedade daquele tempo fazia, o que o marido cristão tem de fazer é dar honra à mulher. Está no versículo 7, não está? Vós, como é que ele diz? Não está aqui, peço imensa desculpa. Vós, pelo menos vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. O que é dar honra à mulher? Respeitá-la e valorizá-la e reconhecer de facto a sua individualidade e a sua característica pessoal. E esse particípio em grego que está aqui neste versículo, dar honra, é um termo que foi muito usado no primeiro e no segundo século da era cristã, e era um termo que era usado para explicar as relações com os funcionários estatais, oficiais, ou seja, está a dizer, por outras palavras, Pedro está a dizer, olha, assim como nós respeitamos as autoridades, o marido tem que respeitar a mulher. No Estado é suposto que aqueles que estão abaixo respeitam os que estão acima, não é? E também os de cima respeitam os que estão abaixo. Mulher igualmente. E claramente, meus irmãos, essa linguagem não era própria daquele tempo. Pedro está a dizer uma coisa que é claramente contra a cultura da sua época. Ele está a dizer: o mundo grego-romano não era conhecido com grande consideração pelas mulheres, mas não é esse o objetivo da fé em Cristo. Não é ignorar quem é parte tão importante da nossa vida. Há exemplos nos filósofos da antiguidade que são absolutamente cretinos. Por exemplo, havia um filósofo romano chamado Catão, político e filósofo. E ele fala de uma coisa que acontece em algumas sociedades hoje em dia, que é o assassinato por honra. Sabem o que é? Quando a honra familiar é destruída, lá o homem pode matar a mulher. Pronto. Hoje em dia acontece. Vão para a Índia. Vão para o Brasil, não tem mais ou menos isso. Não sei, perguntou. Não tem. E Catão, esse tal filósofo teórico e filósofo político romano, diz claramente: não tem problema nenhum, o homem tem todo o direito. Se a mulher o trair, se a mulher for infiel, ele pode dar cabo dela. Não há problema nenhum. Mas diz também logo a seguir: mas se for ao contrário, a mulher não pode fazer isso. O que é que eu andei a dizer aqui? O que é que eu andei a ensinar aqui há pouco? Que as mulheres na cultura greco-romana não tinham valor. O Catão diz: não há problema nenhum, o homem apanha a mulher a trair, mas se a mulher apanhar o homem a trair, não pode fazer nada. Não tem direito. Ora, se vocês olharem para o Novo Testamento, meus irmãos, vão ver consistentemente que os apóstolos, os escritores bíblicos, debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus, ensinaram uma maneira muito diferente de pensar entre homens e mulheres. Não tem nada a ver com a cultura. E isto fica ainda aqui mais claro
quanto o Pedro acrescenta no mesmo versículo que os maridos devem coabitar, comungar, estar juntos, honrar as suas esposas como co-herdeiros da graça da vida. Co-herdeiros o que é? Juntos, herdeiros da graça da vida. Por outras palavras, tanto os maridos quanto as esposas foram redimidos somente pelo favor gratuito de Deus, através da fé. E diante de Deus não há superioridade entre uns e outros, pois a Bíblia diz claramente que Deus não faz acepção de pessoas, ou distinção de pessoas. E há uma importante razão espiritual para os maridos coabitarem com as suas esposas. Não sei se vocês repararam no final do versículo 7. É que ele diz que os maridos crentes têm que viver em comunhão com as suas esposas, têm que viver juntos, graciosamente, para que as suas orações não sejam impedidas, ou seja, para que o seu acesso a Deus não seja cortado. Como é que é? Eu posso perder o meu acesso a Deus. Olha, se tu portares muito mal com a tua mulher, se a tratares abaixo do cachorro, Pedro só dizer, e sabe uma coisa? Isto não é Pedro inventar, porque no Antigo Testamento é assim. Há dois versículos em Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, que são extremamente curiosos, porque mostram uma das condições pelas quais o sacerdote deixava de poder ser sacerdote. Leiam lá comigo, que está em Malaquias 2, 3 e 14. Olha, ainda fazeis, é um Antigo Testamento, não é? Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele, quem é ele? O Senhor, não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, porquê? Porque é que Deus já não olha? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a sua companheira e a mulher da tua aliança. Estamos aqui está ali dito que um sacerdote, cuja função era oferecer sacrifícios e ofertas no templo, deixava de ter acesso ao Senhor porque tinha quem? Traído a sua companheira. Tá bom? É sério ou não é sério? Quando Pedro diz para que as tuas orações sejam ouvidas, está a dizer a mesma coisa. Comporta-te mal e depois vês o que é que muda. Havendo uma ruptura de comunhão com a esposa, há também uma ruptura de comunhão com Deus. Isto não é brincadeira. É sério para caramba. O Novo Testamento não valoriza as mulheres. Pedro faz-me machista. Não. Está a dizer a coisa como ela é. E sabem, isto não é uma especulação inútil. Um dos primeiros e mais famosos desenvolvimentos eclesiais da Igreja primitiva foi um tremendo erro. Sabem qual foi o erro? Foi meter na cabeça de alguns irmãos que para se ser santo, puro, para ter um acesso perfeito a Deus, nós temos que viver separados do outro. Pronto. O grande erro, sabem qual foi? Foi alguém pensar, eu tenho que me tornar um monge para estar mais perto de Deus. Mulher não anda. São homens que é para não haver tentação, não é? E como outro escreve a certa altura, um monge, eu fugi do mundo e do diabo para o convento, cheguei ao convento e o diabo já estava lá dentro, não é? Estão entendendo qual é a dimensão da questão? A normalidade bíblica não é vamos fugir para o deserto e ser ermitas. A normalidade bíblica é que vivamos a nossa vida cristã em comunidade, não como monges, mas em unidades familiares, naturais, heterossexuais, que começam com os esposos e as esposas, e é inescapável que um relacionamento quebrado e conturbado com as esposas é uma fonte de frustração e até de angústia e que interrompe a comunhão ordinária com Deus, na oração pública e na privada. Quando eu ouço dizer, eu sou uma peste, olha, desculpa que eu diga isso, mas basta ligar o CMTV. Ontem houve um assassinato lá no continente de uma senhora com um namorado, não é? Que já tinha morto primeiro.
E a gente vê a degradação a que as relações acontecem, chegam, não é? E a gente pensa, oh, se isto não é frustração, se isto não é angústia, alguém que faz uma dessas, que é isto é, que mata a sua companheira, atropelando-a 3 vezes que até ficava bem morta, não foi? O que aconteceu. Que comunhão é que essa pessoa tem no mundo? Estão a entender? Há coisas que são incompatíveis. Portanto, o apóstolo Pedro, ao falar da forma como fala aqui no versículo 7, não está a menorizar as minhas irmãs. Está a dizer unicamente aos esposos que têm que ter atenção. E que têm que ter cuidado como tratam os outros. Porque não é somente uma questão de menosprezar a sua cara metade, de menosprezar a sua companheira. O que está aqui em causa é de facto ser afastado da comunhão com Deus. E isto é muito mau. Isto é claramente pior do que nós possamos imaginar. Quando penso em falar de orações, eu falo de oração, não é? Já repararam que a oração é falada aqui no contexto da família? Ou seja, a oração deve ser um elemento fundacional da relação familiar. Às vezes não é, mas devia ser. Eu espero, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês tenham percebido que Pedro não está a passar um estado de minoridade a ninguém. O que o apóstolo Pedro está a fazer é dizer claramente, pela direção do Espírito Santo, que os homens cristãos têm de compreender realmente o que a relação com uma mulher cristã implica. Só assim se pode viver claramente de acordo com a vontade do Senhor. Deus nos ajude e abençoe. Amém. Vamos chegar a pé, irmãos, vamos orar. Para a semana a mais, e este vai ser engraçado, claro.